Se você é igual a mim, que prefere treinar com o peso do próprio corpo, você tem que pisar numa academia, você tem que colocar um peso nas costas, e você quer saber como dificultar o seu treino de calistenia, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar as estratégias, os fatores que eu mais utilizo para aumentar a minha intensidade do meu treinamento. Antes de mais nada, você tem que entender que existem várias formas de você controlar, aumentar, dificultar o seu exercício, a sua intensidade. E é isso que vamos dar ênfase hoje, na intensidade. Só que não adianta você controlar a intensidade se você não sabe o que é intensidade, você nunca colocou na prática o que é isso. Você não sabe a diferença entre volume e intensidade. E é isso que eu vou te falar agora, um breve resumo da diferença entre volume e intensidade. Para começar, quando nós falamos de intensidade, a gente está falando de dificuldade, da qualidade do exercício, o quanto você consegue dificultar, intensificar o seu treino. Existem vários fatores que vão contribuir para isso. E hoje eu separei 3 fatores que eu mais considero importantes, lembrando que é um dos fatores, existem vários outros que você pode acrescentar no seu treino, mas por experiência própria, esses 3 fatores eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma, você que quer aumentar, controlar a sua intensidade do seu exercício livre com o peso do corpo. Porque todos nós sabemos que nós praticantes da calistenia não utilizamos peso externo, material, equipamento de academia. Nós trabalhamos com uma única carga, que é o nosso peso corporal, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Muitos alunos meus têm dificuldade como faz para dificultar tal treino, sendo que eu não vou colocar peso nas costas. Tem como. Quando se trata de volume, a gente tem que entender que se trata de quantidade, de número de repetição, o tempo que eu consigo ficar no exercício. Volume remete a isso, a tempo, a duração, e é isso que você tem que focar na diferença entre volume e intensidade. Eu não quero entrar em muitos detalhes, eu só quero que você entenda a diferença de cada um para que você possa aplicar no seu treino da melhor forma possível. A grande pergunta é, como que eu faço para ter melhor resultado de força em cima do meu treino de calistenia? Para você aumentar sua força, você tem que entender que você tem que aumentar a sua intensidade, e quando você aumenta a sua intensidade, o seu volume cai. Então, volume e intensidade são inversamente proporcional. Quanto maior a intensidade, menor vai ser o meu volume, e vice-versa. O volume está muito abaixo quando o peso está alto, e a carga é um dos fatores que contribuem para a sua intensidade. Quanto maior a carga, mais intenso fica. É muito mais simples, mais fácil você controlar essa intensidade na academia, porque lá você tem equipamento, você tem material próprio para isso. Você consegue aumentar a sua carga e controlar o seu nível de intensidade. Só que na calistenia não, na calistenia você tem que ser criativo, você tem que saber usar do seu corpo, da sua criatividade, conhecer a biomecânica do movimento para trabalhar em cima desse movimento que você quer tanto dificultar. Por exemplo, imagina um cara que vai levantar um carro e um caminhão. O que você acha que vai dar mais força para ele? O carro ou o caminhão? Depende. Se o cara conseguir levantar, por exemplo, o caminhão, significa que ele consegue levantar mais vezes o carro, porque o caminhão é muito mais pesado que o carro. Então, quanto mais intenso, nesse caso é a carga é um dos principais fatores que vão ajudar a aumentar a sua intensidade, mais força você consegue ter. E, consequentemente, você faz menos repetição. Então, um cara que consegue levantar um caminhão, por exemplo, o Hulk, o cara consegue levantar o caminhão uma vez só e ele está gerando uma repetição máxima em cima disso. Então ele sabe que 100% da sua intensidade está em cima dessa repetição máxima. E se ele quisesse levantar o carro, por exemplo, que é muito mais leve que o caminhão, ele consegue fazer mais repetição. Então dá para entender que quanto maior o peso, no caso o caminhão, a carga, maior vai ser a intensidade do exercício. Diferente de um cara que consegue levantar um carro. Ele consegue levantar muito mais vezes um carro, porque o peso é muito menor. Então, se ele consegue levantar muito mais vezes, a intensidade caiu e o volume aumentou. Porque o volume, no caso, é a quantidade de repetição que ele consegue levantar esse carro. O estudo fala que entre 1 a 5 repetições, nessa faixa, menos de 6 repetições, você consegue desenvolver um ganho de força com uma intensidade acima de 85%, entre 85% e 100% da sua 1RM, que é uma repetição máxima. Falando em repetição máxima, imagina que você tem 100 kg no chão. Você vai levantar 100 kg no chão. 100 kg é a sua repetição máxima, ou seja, você não consegue fazer 2 repetições. Sabe que 100 kg é como se fosse 100% da sua 1RM, da sua intensidade. E para você ter um bom ganho de força, você tem que trabalhar de 85% a 100% dessa 1RM. O estudo comprova isso. Agora vocês vão me perguntar, em relação ao peso,
eu entendi que eu tenho que pegar, por exemplo, desses 100 quilos, 85 quilos a 100 quilos e trabalhar de 1 a 5 repetições dentro do protocolo para força. Como que eu vou aplicar isso na calistenia? Aí que vem a dificuldade, aí que muita gente quebra a cabeça e eu quero mostrar para você nesse vídeo que é possível você conseguir medir, pelo menos chegar próximo a esse estímulo de intensidade. E muita gente vai falar, mas você não consegue evoluir tanto com uma carga. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você treina calistenia, você passa por um processo de calistenia, até você precisar necessariamente usar uma carga, demora. Então você consegue sim evoluir, aumentar a sua força com a calistenia sem ter que pisar numa academia. E é isso que eu vou provar para vocês nesse vídeo. Se você tem dúvida do que eu estou falando é verídico ou não, eu te convido a fazer a parte prática de tudo que eu disser disso aqui e você tira suas próprias conclusões. Antigamente eu pensava que era impossível você conseguir atingir um RM na calistenia, ou seja, uma repetição máxima. Eu fazer um movimento e falhar, porque como se trata com o peso do meu corpo, a gente remete a um RM o quê? Com uma carga muito grande, você levantar do chão um peso muito grande, só que a gente esquece o seguinte, o nosso corpo, ele não sabe a diferença de você estar fazendo um exercício com peso, com uma halter, com um equipamento de musculação ou utilizando o seu próprio peso do corpo. Quer ver um exemplo? Imagina você levantando uma barra com o peso do seu corpo aqui em cima. Você consegue fazer uma repetição máxima. Você está levantando o seu peso aqui em cima de uma barra. O pessoal da musculação faz muito isso. Imagina você levantando o seu mesmo peso de cabeça para baixo no handstand push-up. Sair do chão, empurrar e sustentar o peso do seu próprio corpo e falhar em uma repetição. Está gerando intensidade alta em cima do seu ombro. É isso que eu quero que você pense. Será que realmente não dá para gerar intensidade alta na calistenia? É claro que dá. É que muitos pensam que como a carga é única, o peso do corpo é único, não dá para dificultar, quando na verdade dá sim. Basta você saber os fatores que vão contribuir para a sua intensidade aumentar. Agora vamos focar no que realmente importa. Quais são os 3 fatores que eu considero mais importantes para você dificultar o seu treino de calistenia? O primeiro fator seria a amplitude. Lembrando que eu vou passar uns 3 fatores que eu acho mais importantes, mas tem muito mais fatores, tem muitas formas de você dificultar o seu treino de calistenia. Essa é uma das formas que eu vou passar para vocês. Então a amplitude, o que seria a amplitude? É o quanto você consegue gerar o ângulo maior no movimento. Como assim? Eu posso, por exemplo, fazer uma flexão de braço. Quando você faz a flexão, o ângulo está em cima do cotovelo. O cotovelo faz a flexão e a extensão. Uma amplitude alta seria o quê? Seria você descer tudo, estender completamente o seu cotovelo. Diferente de uma amplitude curta, você fazer a flexão curtinha. Então vale a pena focar nisso, você considerar esse ponto. Quanto maior a amplitude, mais intenso, mais difícil vai ficar o seu exercício. Velocidade é o segundo fator que eu vou falar para vocês. Você fazer o exercício mais lento ou mais rápido, qual que você acha que vai ser mais difícil? O lento, porque o lento, o tempo de ativação muscular é maior. E quanto mais lento o exercício, mais difícil, mais intenso vai ficar. E esse é o segundo fator que eu vou passar para vocês. Faz um teste. Faz a flexão, faz 10 flexões lentas e 10 flexões rápidas. Eu te garanto que a lenta você vai ter muito mais dificuldade. Vamos falar da fase concêntrica e excêntrica. Você faz a flexão, na hora que você empurra, você está fazendo a fase concêntrica, ou seja, a fase positiva do movimento. A fase excêntrica é o oposto, é quando você está freando o movimento. E essa parte é muito importante que você faça lento também. Se você quiser aplicar explosão no seu treino, você também pode. Na parte da concêntrica, que é a hora que você gera a explosão, por exemplo, um salto, você pode empurrar rápido e descer lento. Isso aqui vai influenciar também na intensidade do seu treino. Resumidamente, se você quer facilitar o seu treino, você pode fazer um movimento mais curto, com uma amplitude menor. Você pode fazer um movimento mais rápido. Você pode fazer, por exemplo, soltando a fase excêntrica. Você não precisa necessariamente controlar a descida. Você pode soltar e exercer força só na subida. Isso aí vai ser um fator que vai te fazer você ter menos tempo de ativação muscular, porque querendo ou não, você vai estar soltando o seu movimento. Mas se você realmente quer intensificar o seu treino, você começa a focar nisso. A amplitude, você fazer um movimento mais completo, a angulação mais completa, a velocidade, você focar nesse fator. Quanto mais lento, melhor para o seu treino ficar mais intenso. Você pode focar também no tempo de exercício, de ativação muscular, que tá, querendo ou não, tá ligado com a velocidade, porque se você fizer de forma lenta,
O tempo de ativação vai ser muito maior. E o último fator pode ser muito interessante para o pessoal da calistenia é o fator unilateral. Pensa comigo, qualquer movimento que você faça várias repetições, como que você poderia diminuir essa quantidade de repetições e aumentar a intensidade, que é o que nós procuramos para intensificar o nosso treino de força? Você pode, por exemplo, pensar assim, dá para fazer com o braço? Dá para fazer com uma perna? Se dá, você consegue muito intensificar o seu treino. Pode fazer um teste. Você faz, por exemplo, 20 agachamentos completos, com uma amplitude alta, uma velocidade lenta, só que mesmo assim você acha que 20 está muito alto essa quantidade. Você quer diminuir, você quer trabalhar em cima de 1 a 5 repetições, ou 6 a 12, não importa. O que você tem que fazer é intensificar o seu treino. Como que você dificultaria esse treino sem ter que colocar um peso nas suas costas? Não só no agachamento, mas qualquer outro exercício. Você consegue fazer com uma perna? Se você consegue sim intensificar o seu treino. Imagina você jogar toda a carga do seu corpo, o seu peso do corpo é único, mas você jogar todo esse peso em cima de uma perna, você consegue aumentar muito mais a dificuldade. E se você não tiver equilíbrio para fazer o pistol, o agachamento com uma perna, faz com as costas na parede. Encosta as costas, desce de forma lenta e sobe lento também, que eu te garanto que você vai sentir aquela queimação na sua perna. Vai chegar uma hora que seu corpo pode se acostumar, mas até chegar essa hora vai demorar. Então o que eu quero que vocês entendam é que esses fatores podem te ajudar sim para aumentar a sua força, intensificar o seu treino, sem ter que usar um peso externo. É isso que eu quero que vocês entendam. Se você gostou, comenta aqui, escreve alguns outros fatores que você acha importantes também a gente acrescentar. Lembrando que tem vários fatores, esse é só um dos 3 que eu mostrei para vocês, mas que de forma resumida, objetiva, vocês consigam aplicar no seu treinamento. Eu espero trazer mais conteúdos assim para vocês. Eu vejo vocês na próxima. Não esquece de praticar tudo aquilo que eu ensinei aqui, porque eu te garanto que se você fizer da forma que eu ensinei, você vai sentir a diferença.